O assunto era sério, uma discussão sobre o transporte de bicicletas na capital para melhorar a mobilidade urbana. Mas a organização da audiência na Câmara deixou a desejar. A reunião estava marcada para começar às 14h, mas neste horário o plenário estava vazio. A audiência pública para discutir mobilidade urbana e incentivo ao uso de bicicletas como meio de transporte só começou 45 minutos depois e no auditório. Enquanto o debate acontecia, ainda tinha funcionário tentando ligar o projetor. A proposta dos vereadores Massami Mick, do PSL, Cida Gurgel, do PRP e Socorro Sampaio, PP, é discutir a mobilidade e criar alternativas para melhorar o trânsito. A intenção é que todos os 38 se mobilizem nessa questão, que somem força e que a gente possa sair daqui com um grande resultado. Ricardo Romero é um dos coordenadores do Pedala Manaus. O movimento estimula o uso da bicicleta para transporte, lazer e atividades esportivas. Mas, segundo ele, Manaus ainda está longe do ideal para a prática do ciclismo. A questão da educação no trânsito hoje é fundamental e também o trabalho em cima da questão de infraestrutura nas vias para que a gente consiga, em alguns pontos, ciclovia, em outros ciclofaixas, em alguns outros também o compartilhamento das vias. O diretor de engenharia do Manaus Trans concorda e diz que a cidade precisa se preparar agora, enquanto o plano diretor passa por adequações. Hoje a cidade não tem estrutura para isso, não está preparada, nenhuma cidade do país foi preparada para isso. As cidades estão se adequando a essa realidade e é importante aí a questão, passando por um momento de reestruturação do plano diretor, é um momento oportuno a gente poder discutir isso e junto com o plano de mobilidade urbana, a quatro mãos, envolvendo as principais secretarias, desenvolver um plano de mobilidade para a cidade de Manaus. Moradores do bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus, fecharam a Avenida Caco Caminha no fim da tarde de hoje. Eles dizem ter pedido a ajuda da prefeitura com a doação de madeiras para a reconstrução de pontes, mas não foram atendidos. Eles prometem fechar a via novamente amanhã, às 10 horas da manhã. E a cheia já afetou mais de 7 mil produtores rurais no Amazonas. O prejuízo passa dos 30 milhões de reais. E em Manaus, o governo do estado começou hoje a construção de pontes e marombas nas áreas atingidas pela enchente do Rio Negro. Em visita a essas áreas, o governador Omar Aziz cobrou ajuda federal. Já são 38 os municípios atingidos pelas cheias aqui no Amazonas. Na capital, a situação de emergência foi decretada na semana passada pelo prefeito da cidade. Hoje, o governo começou a construção de pontes e limpeza de garapés. Omar Aziz garantiu apoio às vítimas e cobrou ajuda federal. O ministro da Integração esteve aqui, acompanhado de senador Eduardo, senadora Vanessa, e nós estamos ajudando. Agora, a gente até agora não veio nenhum dinheiro, mas nós estamos correndo aí. Então, aqui nessas áreas, todas as áreas que eu vou visitar, nós vamos ajudar as pessoas com passarelas, com madeira para fazer maromba. Acompanhado de vários políticos, Aziz visitou os bairros mais alagados da cidade, embaixo de chuva. Em Manaus, o tempo vai ficar nesta sexta-feira de encoberto a nublado com pancadas de chuva, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Nos municípios de Itacoatiara, Urucará e Maués, o tempo também vai ficar nublado com chuva. Hoje, o Rio Negro atingiu a marca de 29 metros e 33 centímetros. E o nível dos rios continua subindo. A Marinha começa amanhã uma operação para levar ajuda às vítimas da cheia e faz um alerta. Comandantes de embarcações devem navegar com atenção e moradores de áreas alagadas devem evitar um perigo desnecessário, como o que você vai ver agora nessa reportagem. O jovem se prepara. Ele escala um prédio em construção. Parece ignorar o perigo. Quando atinge a altura de quase 10 metros, ganha confiança e se joga. A água do Rio Negro é de pouca visibilidade e logo o mergulho termina. Esse tipo de salto é perigoso. Quem se arrisca pode sofrer graves consequências. O adolescente não quis comentar a aventura arriscada, que mesmo assim é comum na orla de Manaus e em regiões ribeirinhas. A cena se repete às margens dos rios, mas a diversão perigosa não é a única nessa época de cheia. A navegação também tem seus riscos. Com um nível acima do normal, pequenos canais se formam
e encurtam as distâncias, mas a cheia também traz obstáculos no rio. A quantidade de material orgânico, troncos, vegetação descendo o rio aumenta. Aumenta o volume da água, aumenta a correntada, aumenta o desbarrancamento. Isso daí realmente faz com que o navegante tenha que ter maior atenção. Quem navega, seja em grandes ou pequenas embarcações, aproveita o período de cheia. Na seca tudo é mais difícil. Prefiro a cheia. O ribeirinho está acostumado com as mudanças no rio, mas quando elas chegam mais rápido do que se espera, surpreendem. No Amazonas, 38 municípios continuam em situação de emergência. A Marinha deve ajudar na operação de assistência às vítimas com atendimento médico. Doenças transmitidas pela água, que acaba se misturando com dejetos, com esgoto, né? E também, pelo que a gente já conhece da região, um aumento de incidência de picada de cobra. Um navio hospital parte amanhã para Anori, Capiranga e Anamã. O Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Obrigada pela sua audiência. E olha, jornalismo é aqui na TV em Tempo. Até a próxima.